Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Mainara Naffi. Ela é uma mulher brasileira palestina e é a secretária de Juventude da Federação Árabe Palestina no Brasil. E o tema do nosso bate-papo é Palestina, Religião e os Direitos Humanos. Seja bem-vinda, Mainara, é uma alegria ter você conosco no Radar Direitos Humanos. Muito obrigada por me receber aqui. É muito importante para a gente estar aqui presente nesse espaço de tamanha relevância para a comunidade, não só anglicana, mas a sociedade em geral. Exato. Vamos refletir sobre esse tema tão importante que muitas vezes escapa, aqui para nós, no Brasil, uma perfeita compreensão do que acontece na Palestina. Então, Mainara, vamos começar pensando sobre quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas palestinas em relação aos seus direitos humanos e como as religiões desempenham um papel nesse contexto. Eu creio que primeiro, para a gente falar de direitos humanos na Palestina, é preciso compreender que as violações dos direitos do povo palestino vão desde aqueles direitos mais básicos que estão no artigo 1º da Carta dos Direitos Humanos, até direitos mais macro, como o direito à autodeterminação dos povos. E quando não é incomum a gente falar de religião quando se fala da Palestina, porque muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, principalmente aqui no Brasil, tendo em vista que isso está no programa do próprio MEC, o conflito, Israel-Palestina, ele é ligado à religião, a uma guerra religiosa, a um processo que vem ali datado até mesmo antes de Cristo e o imbróglio se estende até os dias de hoje, o que é uma farsa, de fato. A gente tem vários elementos históricos que são capazes de demonstrar que os interesses ali dentro do território palestino, os interesses no território palestino por parte desse projeto colonial israelense são puramente políticos. Então, a religião, nesse caso, ela é utilizada para mascarar um processo político que acaba culminando em uma série de problemas aos direitos humanos e de descumprimento às resoluções da ONU, para não dizer todas as resoluções da ONU. Até mesmo aquela que funda, entre aspas, com bastante aspas, o Estado de Israel. A Resolução 81 da ONU, ela recomenda a partilha da Palestina para um Estado israelense que fazia parte de um plano, um plano que se inicia em meados de 1890, ali com o primeiro Congresso sionista. Desde aquele Congresso sionista, já se cogitava não apenas a Palestina, mas outras 4 possibilidades de territórios de outros países como territórios para um possível Estado étnico judeu. E a Palestina, claro, é escolhida por várias questões. A Palestina é a maior península, a maior costa da Península Arábica, então ela proporciona um acesso muito estratégico, não apenas ao território africano, mas também ao continente europeu, o que era muito importante, tendo em vista que atrás da Palestina fica uma das maiores reservas de petróleo do mundo, a Síria, o Iêmen, o Irã, o Iraque. Então era uma posição extremamente estratégica. E os países que ganham, que ganham também, com bastante aspas, a Primeira Guerra Mundial, a União das Repúblicas Soviéticas e os aliados em geral, se unem
para poder transformar aquele território da Palestina em um território de um Estado israelense, de pessoas basicamente nascidas na Europa, sem nenhuma ligação consanguínea na Palestina, o que joga por terra completamente essa farsa da guerra religiosa. A gente vai falar, eu acho que a gente pode falar um pouco disso, né, mais para frente, sobre como que esse processo religioso se dá, mas eu acho que essa resposta é um bom caminho para a gente começar essa nossa conversa. Exato. E como se dá essa relação, então, Mainara, entre as religiões e essa farsa da guerra religiosa que tu acabaste de... Bem, eu acho que olhando para a história, a gente responde muita coisa, né? Eu já falei aqui que a Palestina era a maior costa da Península Arábica e sempre foi uma região de comércio e de tráfego intenso de pessoas. Então, não é à toa que a Palestina é um polo muito importante para 3 religiões diferentes: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Jesus Cristo nasce na Palestina. Então, as comunidades cristãs mais antigas do mundo estão até hoje na Palestina. É claro que há vários relatos, principalmente no Antigo Testamento, é a maior fonte, a fonte histórica mais robusta desse período histórico, naquela região, de que haviam conflitos territoriais dentro da Palestina. Havia uma parcela muito, não digo muito pequena, mas também relativamente pequena ao que é Israel hoje. Havia no Antigo Testamento relatos de uma Israel, que era basicamente uma localidade onde dominava o judaísmo. Bem, mas o restante da Palestina convivia e possuía várias outras etnias que estavam ali dentro, principalmente os cananeus. Apesar dessa antiga Israel, a Israel de hoje já não tem nada a ver com isso. As pessoas, os preceitos, o caminho que é traçado é muito aquém daquela primeira Israel histórica do Antigo Testamento. Por que eu digo isso? Porque o conflito territorial não é necessariamente um conflito religioso. Se a gente olha alguns materiais históricos mais recentes, a gente nota que a Palestina sempre foi um local de circulação de várias religiões e de várias pessoas muito diferentes. Então, basicamente, o que eu tenho a dizer não havia guerra entre as religiões. A religião é usada como um pretexto para uma guerra territorial em um certo momento da história, este no qual estamos vivendo. É muito perverso manipular a fé das pessoas dessa forma, à medida de levá-las a entender que havia uma guerra religiosa ali dentro da Palestina, né? Claro que existem vários períodos históricos, mas se a gente for observar a partir da Idade Média para cá, não há nenhum registro disso. A partir da Idade Média para cá, né? No caso final da Idade Média, se a gente ignorar aí o período das Cruzadas, que é um evento à parte, né? A pergunta como as religiões se relacionam entre si hoje na Palestina, ela é um pouco mais complexa. As comunidades cristãs hoje são as que realmente mais sofrem dentro da Palestina. Desde janeiro deste ano, houve uma série de ataques às comunidades cristãs, às igrejas cristãs. O primeiro ataque do ano foi uma série de pichações em uma igreja cristã ortodoxa, onde havia dizeres como morte aos cristãos. Depois uma série de vandalismo a um cemitério cristão, uma série de agressões físicas a freiras. Tem vídeos, um vídeo viralizou na época, de 2 freiras sendo cuspidas por 5 homens à luz do dia. Uma série de perversidades de fato.
E tudo isso culmina no dia 15, né? No dia 15 de abril, onde se celebra, quando se celebrou a Páscoa ortodoxa. Israel, como Estado, proibiu, basicamente, a presença de cerca de 80% dos fiéis na cerimônia da Páscoa ortodoxa, estando ali presente mais ou menos 1.800 pessoas, que é menos de 20% da média dos últimos anos. Além disso, vários vistos, né, de cristãos que iam de Gaza para a Cisjordânia para comemorar a Páscoa ortodoxa foram revogados. Para dar um número mais exato, foram 800 vistos de cristãos palestinos que iriam para Gaza, que foram revogados. Bem, é uma situação muito complicada, tendo em vista que hoje a gente tem um projeto de lei proposto no parlamento israelense de criminalização da prática religiosa cristã. O que seria essa criminalização? Seria uma proibição de qualquer manifestação pública da religião cristã. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui hoje, gravando para um podcast produzido pela Diocese Anglicana, seria algo ilegal em Israel. Ilegal como o cerceamento da liberdade de expressão, não é? Exatamente. Mas, Nara, e como as organizações internacionais, os estados, os governos, não é, podem apoiar a promoção dos direitos humanos da Palestina, tendo em conta essas diferentes perspectivas presentes lá na região? É muito importante a gente falar que aquilo que funda o Estado de Israel, o sionismo propriamente dito, é diferente do judaísmo. São coisas que se apartam. Apesar de Israel se auto-intitular um Estado étnico-religioso, não necessariamente uma pessoa que é judia é a favor de Israel, tanto que hoje nós temos vários grupos. Então, não é antissemitismo criticar o que acontece hoje em Israel, principalmente quando a gente fala sobre as violações de direitos humanos. Então, quando o Estado, uma entidade, uma organização internacional, uma entidade religiosa se diz contra aquilo que acontece hoje em Israel, na verdade, essas organizações vão ao encontro daquilo que todas as religiões pregam. O amor, a não guerra, digamos assim, e o respeito a todos os seres humanos. Claro, com raríssimas exceções. Mas, via de regra, são isso que as religiões pregam. Um exemplo disso, dessa ação das organizações internacionais, de entidades religiosas e de países, as últimas declarações do Vaticano sobre esse cerceamento religioso da cristandade ali em território israelense, não só no território israelense, mas também no território palestino ocupado ilegalmente e no território palestino propriamente dito. Essas declarações elas tiveram um impacto muito grande, tendo em vista que o Vaticano não é apenas uma entidade religiosa, ele também é uma organização internacional e ele também é um governo. Mas não são apenas essas ocasiões que as ações do Estado israelense atingem diretamente aqueles que emitem a declaração. Essas declarações periódicas, elas não são suficientes. É preciso que as pessoas, os espaços, os países se declarem países livres de apartheid. Hoje é muito bem fundamentado no direito internacional que o que acontece na Palestina é um apartheid. Nesse mês passado, mais especificamente no dia 27, é comemorado o Dia da Liberdade da África do Sul. E nesse dia é um dia que a gente relembra várias falas e processos em que a África do Sul declara que o que acontece na Palestina é até mesmo pior do que aconteceu na África do Sul. Muito recentemente, a chanceler da África do Sul pede que os países reconheçam Israel como um estado de apartheid. Então,
É dessa forma que as organizações internacionais e os governos podem ajudar na promoção de direitos humanos na Palestina, mas não apenas as organizações internacionais e governos. Entidades pequenas, representantes religiosos, entidades representativas, podem também trazer esse tema à discussão, dialogar sobre esse cerceamento de direitos que ocorrem contra o povo palestino e fazer com que as pessoas estejam cada vez mais conscientes sobre esse processo. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que nós vivemos aqui no Brasil recentemente, que foi uma defesa, digamos que exacerbada a Israel e uma ligação a Israel até mesmo em âmbito militar. Então, desde 2016, o Brasil começou a colaborar militarmente com um país que é um apartheid, com um estado de apartheid. Mas foi só em 2019, quando o Bolsonaro realiza sua primeira viagem diplomática para Israel, que os acordos de cooperação militar e de inteligência são assinados de fato, e aí a gente começa a importar um apartheid, uma política de apartheid. Então, basicamente, o Estado israelense, né, o Exército, o IDF, o Exército do Estado israelense passa a vir treinar a nossa polícia militar, principalmente a polícia militar do Rio de Janeiro. Então, como que hoje o Brasil importa esse estado de apartheid? É algo que nós, brasileiros, devemos ficar muito atentos, porque é muito claro hoje, como já dito anteriormente, é muito claro que esse regime de apartheid acontece e nós estamos em pleno século XXI, nos ligando a um estado de apartheid e levantando a bandeira deste estado em várias manifestações públicas. É por isso que a gente deve discutir esse tema em vários âmbitos, em vários espaços. Ainari, qual é o impacto das restrições impostas pelas autoridades israelenses aos palestinos na prática da sua religião e como isso afeta os seus direitos humanos? Rodrigo, quando eu fui para a Palestina pela segunda vez, em 2018, eu escrevi lá um poema sobre como a religião era importante para aquelas pessoas que estavam vivendo sob um processo de ocupação. Eu escrevi esse poema dentro da minha casa lá na Palestina, que tem mais de 400 anos de construção. A minha família mora naquele lugar há mais de 4 séculos. E olhando a minha família, a forma como a minha família vivia em meio àquele caos e mesmo assim conseguia encontrar paz, eu entendi qual a importância da religião dentro de um espaço onde o Estado, onde o desamparo estatal é muito grande. Não porque o Estado é negligente, mas porque, de fato, factualmente não se tem um Estado, pois esse direito nos foi negado. Proibir a religião, a prática religiosa, no espaço onde pessoas têm restrição ao acesso de água, restrição ao acesso de luz, tem restrição de locomoção, então não podem circular livremente pelas ruas, vivem sob uma ameaça constante de prisões arbitrárias, de morte e invasão de suas casas a qualquer momento. Impedir a prática religiosa das pessoas é a coisa mais desumana que existe, porque a religião, a fé, é o único amparo que a gente tem. A fé é a única coisa que permite a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro à noite e acreditar que vamos estar vivos para o próximo dia, acreditar que tem amanhã. Então, estar nesse ambiente insalubre e ser proibido de professar a própria fé é tão desumano que eu não tenho nem parâmetros para poder descrever, eu não tenho nem um caso em que é possível comparar isso. Além de ter todos os seus direitos humanos cerceados, ter um direito tão básico que é o direito à fé, que é, em outras palavras, o direito de acreditar que o amanhã é possível, o direito de acreditar que um milagre pode acontecer, é algo que transforma a nossa vida em uma
não vida, em uma subvida, uma subsobrevivência. Nós estamos, de fato, sobrevivendo. Faz 75 anos esse ano, mais especificamente no dia 15. E o meu povo tem resistido muito fortemente durante 75 anos. Muito fortemente. E muito disso é por causa da fé. Para quem nunca foi na Palestina, uma coisa que eu posso dizer é que uma coisa que não falta ao meu povo é fé e acreditar no impossível. Eu acho que esse é o meu maior aprendizado com a Palestina. É o meu maior aprendizado com a minha raiz. De que tudo é possível, desde que se tenha fé. Mas até isso está sendo retirado da gente. Ainara, na tua perspectiva de uma mulher árabe, brasileira, né, e jovem, qual deve ser o papel das organizações religiosas ou das juventudes que se integram nas organizações religiosas aqui no Brasil para a promoção dos direitos humanos das pessoas na Palestina? Há alguma possibilidade, existe alguma ação que essas juventudes podem se engajar? Claro. Eu fui criada, Rodrigo, em uma base cristã. Apesar de toda a minha família ser muçulmana, meu pai e minha mãe professam o cristianismo. E eu defendo muito, mais direcionada às comunidades e entidades religiosas cristãs, o resgate do que é o cristianismo. Quando a gente fala de Novo Testamento, a gente fala da nova aliança de Cristo com a humanidade. E uma coisa que Cristo traz no Segundo Testamento, no Novo Testamento, é o amor, o respeito ao próximo, é a defesa daqueles que são desfavorecidos. Em todos os momentos da sua caminhada na terra, Jesus andou com aqueles que mais precisavam dele. Jesus andou com aqueles que eram pobres, leprosos, pecadores, com aqueles que eram julgados pela sociedade como o refúgio da sociedade, como o resto, como os rejeitados. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e esse meu amigo falou que nós, palestinos, éramos os rejeitados ali da nossa região. E, de fato, nós somos. É um apelo que eu faço a toda a comunidade cristã no Brasil. Não deixem que o verdadeiro significado, que o verdadeiro sentido da mensagem de Cristo se perca. Busquem por abraçar aqueles que precisam, por ajudar aqueles que precisam, por não promover o preconceito, por não promover a rejeição do próximo. Amem o próximo como a si mesmo. A mensagem que eu tenho para outras religiões que não são cristãs é a mesma. Porque por mais que às vezes Cristo não exista, a figura de Cristo não exista em outras religiões, em outras formas de fé, a mensagem é muito parecida. Até mesmo no islamismo, Jesus Cristo é um profeta. Portanto, seus ensinamentos também fazem parte do Islã. Então, esse é o primeiro pedido que eu faço. Sobre a sua pergunta de há alguma maneira disso acontecer? Há alguma maneira de que isso se transforme? Sim, o Brasil, nos últimos anos, infelizmente, se aproxima de um Estado que promove a exclusão, muitas vezes por uma crença de que o Estado de Israel é um Estado santo, de que a proximidade das comunidades evangélicas, muitas vezes neopentecostais, com o Estado de Israel é uma proximidade com Deus, muito pelo contrário. Israel mata os irmãos de Cristo todos os dias, até porque aqueles judeus palestinos que negaram a ideia de um Estado sionista foram expulsos dali, assim como outros palestinos também. Então, por que defender um Estado
que defende, que promove e defende exatamente aquilo que Jesus era contra. Não faz sentido. Nessa toada, nessa proximidade ideológica do Estado de Israel e política, o Brasil vai seguindo por um caminho político, propriamente dito, muito perverso. O quão prejudicial é para nós firmar um acordo militar com um Estado que mata, que segrega, que proíbe e que cerceia os nossos direitos básicos. Então, esse diálogo que foi feito aqui no Brasil, o movimento contrário a ele também pode ser feito. Nós podemos entender por que compreender e dialogar sobre o processo que ocorre dentro da Palestina é tão importante. É um papel, principalmente agora, nesse momento, onde Israel concentra suas forças em segregar, cercear e coibir ainda mais a fé cristã dentro da Palestina. Eu creio que é um papel discutir o que ocorre dentro da Palestina essencial, para não dizer intrínseco, à fé cristã aqui no Brasil. Então, é um movimento que não só pode ser realizado, como, na minha opinião, deve ser realizado. Mainara, muito obrigado pela tua disponibilidade em compartilhar conosco, refletir no nosso podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília sobre esse tema tão importante e muitas vezes, como eu disse no início deste nosso bate-papo, escapa, né, a nossa compreensão enquanto brasileiros e brasileiras. E com esse agradecimento, minha querida, eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Eu queria agradecer imensamente o convite. Quando eu tive meu primeiro contato com a Diocese Anglicana, foi algo maravilhoso, porque foi num encontro muito emocionante com a comunidade cristã, não apenas da Diocese Anglicana, mas outras vertentes dentro do cristianismo também, em que nós discutimos e conversamos sobre a nossa situação hoje dentro da Palestina. E eu me senti muito acolhida, me senti muito abraçada. E eu acho que se um dia eu encontrasse com Jesus Cristo, é assim que eu me sentiria. Então, nós, palestinos, temos esse espaço aqui para falar sobre esse assunto que a nós é tão caro, a nossa própria vida, a nossa própria existência, o nosso direito de existir, é uma honra tremenda para nós. Então, eu queria mais uma vez agradecer e dizer que, caso tenha ficado alguma dúvida, não se sintam acanhados em me procurar pelas redes sociais. O meu Instagram é @mainafe, MAYNAFE. Fiquem à vontade para mandar mensagens, eu sou bem ativa por lá. Para quem também deseja ter um conteúdo mais institucional sobre a comunidade palestina, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, acessem as redes da Federação Árabe Palestina do Brasil, FEPAL_Brasil no Instagram, FEPALB no Twitter. No YouTube também você pode procurar por Federação Árabe Palestina do Brasil, que a nossa página vai aparecer. E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para todos vocês. Muito obrigada. Mais uma vez, a Diocese Anglicana de Brasília que te agradece. Eu sou Rodrigo Spiuca e sobre o tema Palestina, Religião e Direitos Humanos, eu tive a satisfação de conversar com a Mainara Naf. É uma mulher brasileira palestina e é a secretária de Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil. A vocês que nos escutam, eu desejo que fiquem bem, fiquem seguras e sadias e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência.
e pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.